Olá pessoal, eu sou o Victor e o vídeo de hoje é sobre paridade, certo? Que é uma técnica muito simples que nós vamos utilizar para resolver diversos problemas olímpicos. A afirmação é muito tranquila de entender. Ó. Todo número inteiro é par ou ímpar, certo? Um número par é aquele número que é múltiplo de 2 ou que pode ser escrito na forma 2 vezes n, onde n é um número inteiro, certo? Então, exemplos de números pares. Menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6. Isso aqui pode causar confusão. Bom, o 0 é par e os números pares negativos, sim, também são pares, tá ok? E número ímpar poderia ser definido simplesmente como aquele inteiro que não é par, certo? Mas você também, por ele ser ímpar, né? Pelo fato de que a divisão euclidiana de qualquer inteiro por 2 tem que deixar resto 0 ou 1. Se não deixa resto 0, deixa resto 1. Então, todo número ímpar pode ser escrito na forma 2n mais 1 com n inteiro. Exemplos de números ímpares, menos 3, menos 1, 1, 3 e 5. Essa sequência continua para os dois lados, certo? Quando eu disser a palavra paridade, né, que está no título da aula, a que eu estou me referindo? A propriedade que os inteiros têm de ser pares ou ímpares, certo? Então, por exemplo, a paridade do 4 é a mesma do 2. Do 4 é a mesma do 2. Por quê? Ambos são pares. Já a paridade do 1 é diferente da paridade do 6, porque um é par e outro é ímpar, e assim sucessivamente. Então, estando entendido o que eu quero dizer com paridade, você pode observar o que acontece com somas de números de acordo, números inteiros, claro, de acordo com a paridade deles. Por exemplo, se você somar um número par a um número par, o que você obtém é um número par, certo? Já se você somar um número ímpar com um número par, você vai obter um número ímpar. Bom, somar um par com ímpar é a mesma coisa de somar um ímpar com um par, né, pela comutatividade da adição, se isso aqui é verdade. Então, quando você soma um par com um ímpar, você obtém um ímpar. E, finalmente, quando você soma dois números ímpares, você obtém um número par. Bom, são coisas simples dessa maneira que nós vamos aplicar a resolução de vários problemas. Isso aqui, dito de uma outra forma, pode ser visto como o seguinte, olha só. Uma soma de dois números. Eu tenho aqui um primeiro número, certo? E eu vou fazer a ele um acréscimo. Se esse acréscimo é o acréscimo de um número par, note que a paridade do número original permanece inalterada, certo? O que era par continuou par e o que era ímpar continuou ímpar. Agora, se eu por acaso tomar aqui um primeiro número e adicionar a ele um número ímpar, eu mudei a paridade de par para ímpar e de ímpar para par. Muito bem, eu acho que a utilidade desses argumentos vai ficar mais clara à medida que nós formos avançando na resolução dos exercícios. Então, pessoal, para o nosso primeiro exemplo, nós temos aqui o problema da árvore mágica, né? Essa árvore mágica tem 2.005 maçãs e 2.006 tomates. Aí tem um garoto chamado Jorge, lá no reino da Frutilândia, né, que vai comer 2 frutas dessa árvore por dia. Ele pode comer 2 maçãs ou 2 tomates, ou uma maçã e um tomate. Ele sempre come 2 frutas. Aí a condição do problema é a seguinte. Se essas 2 frutas que ele comeu são iguais, nasce um novo tomate na árvore. Se são diferentes, nasce uma maçã. Aí é claro que se ele está a cada dia comendo 2 e só está nascendo uma, o número de frutas está sempre diminuindo, né? Ao final vai sobrar uma fruta só e claro, ele, pela regra aqui do jogo, ele não vai poder comer mais essa fruta, né? E aí a pergunta é, dá para eu saber qual é a última fruta que resta? Bom, aí a gente vai utilizar a paridade. Como? A gente vai analisar a cada momento o que acontece com a quantidade de maçãs e com a quantidade de tomates, ok? Por exemplo, vamos supor que o Jorge chegou aqui, falou assim, eu vou comer 2 maçãs hoje. Aí o que vai acontecer? Ele comeu 2 maçãs, as 2 maçãs são iguais,
vai nascer um tomate. Então, o número de maçãs diminui em 2 unidades e o número de tomates aumenta em 1 unidade, certo? Bom, e nós podemos olhar para os outros casos de maneira análoga, né? Ver o que acontece. Se ele comer 2 tomates, eu sei que os 2 tomates são iguais, vai nascer mais um tomate. Nada aconteceu com a quantidade de maçãs. E a quantidade de tomates diminuiu em 1 unidade. E, finalmente, se ele comer uma maçã e um tomate, a consequência disso é as frutas são diferentes, nasce uma maçã, portanto, a maçã que eu comi vai ser compensada pela maçã que vai nascer, a quantidade de maçãs fica inalterada e a quantidade de tomates diminui em 1 unidade, porque eu comi um tomate e nasceu uma maçã. Então, eu tenho essas 3 possibilidades aqui para a mudança dos números de frutas, certo? E aí você vai observar o seguinte, na coluna do M, né, que é o número de maçãs, todo mundo é par. O número de maçãs ou diminui 2 unidades ou permanece inalterado. Como nós vimos ali no quadro anterior, se eu diminuir o número de maçãs de uma quantidade par, a paridade do número de maçãs, então vou escrever isso, a paridade do número de maçãs, que eu vou chamar de M, não varia, ela permanece inalterada, certo? Então, veja só, se no início ela é ímpar, né? Então a quantidade de maçãs é sempre ímpar, certo? Portanto, essa quantidade de maçãs é sempre ímpar. Ora, mas para que houvesse em algum momento 0 maçãs, eu teria que ter um número par de maçãs. E não posso porque o número é sempre ímpar, ou seja, eu nunca tenho 0 maçãs. Então, no final, tem que sobrar uma maçã, ok? Então, aqui agora uma nova questão, que é a seguinte, do Torneio das Cidades de 1987. Você tem aqui uma máquina de fichas, certo? O jogo tem fichas azuis e vermelhas. E a regra é a seguinte, se você inserir uma ficha azul, ela retorna 5 fichas vermelhas. E se você inserir uma ficha vermelha, ela te retorna 5 fichas azuis. Começando com uma ficha azul, é possível terminar com quantidades iguais de fichas azuis e vermelhas? Certo? A gente fazer um certo número de operações, por exemplo, insere aqui uma azul, sai 5 vermelhas, insere uma vermelha, sai 5 azuis e ficar trocando a ficha. Sob essa regra aqui, se eu começo com uma azul e nenhuma vermelha, é possível terminar com quantidades iguais de azuis e vermelhas? Bom, vamos pensar novamente o que acontece com essas quantidades de fichas, né? Bom, é claro, só tem 2 operações possíveis, ou eu insiro uma ficha azul ou eu insiro uma vermelha. Se eu inserir uma ficha azul, o número de fichas azuis sofre um decréscimo de 1 unidade, mas o número de fichas vermelhas sofre um acréscimo de 5 unidades. E vice-versa, se eu inserir uma ficha vermelha, né, eu perdi uma ficha vermelha que eu inseri lá, mas em troca eu ganhei 5 fichas azuis, certo? Então aí quando eu observo isso aqui, eu vejo o seguinte, se eu estou sempre somando a essa quantidade de fichas vermelhas, por exemplo, um número ímpar, né, porque o 5 e o menos 1 são ímpares, então, pelo que a gente viu no início da aula, eu estou sempre mudando a cada rodada a paridade de fichas, do número de fichas vermelhas. E para as azuis é a mesma coisa, a paridade do número de fichas azuis está sempre mudando. Então veja, se no início eu tinha, comecei com uma azul, né, e eu não tinha nenhuma ficha vermelha, você vê, as paridades, eu vou escrever aqui a paridade, as paridades do número de fichas azuis e do número de fichas vermelhas são sempre diferentes. Por quê?
porque cada uma está mudando a cada rodada, né? No início, a quantidade de fichas azuis é ímpar e a quantidade de fichas vermelhas é par. A cada rodada, essa paridade vai virando, mas elas nunca se encontram, certo? Eles nunca vão ter a mesma paridade. Se eles não podem ter a mesma paridade, em particular, esses números não podem ser iguais, certo? Então, agora o último problema dessa aula, né, de Leningrado, 1989. Você tem uma reunião, né, onde tem um certo número K de físicos e o mesmo número K de químicos, essas letras F e Q aqui sentadas em torno da mesa, certo? Aí você sabe o seguinte, algumas dessas pessoas sempre mentem e algumas delas sempre dizem a verdade, certo? A informação que ele te dá é que o número de químicos mentirosos é igual ao número de físicos mentirosos. E aí ele vai te dizer o seguinte, todos declararam que seu vizinho à direita é químico, certo? Então, se eu sou esse cara que eu declarei que o meu vizinho à direita é químico, o outro declarou que o vizinho à direita é químico, etc. Aí, dadas todas essas informações, né, o seu objetivo é mostrar que o número de físicos é par, certo? Bom, primeira coisa, se o número de químicos mentirosos é igual ao número de físicos mentirosos, né, vamos dizer que fosse N, o total de mentirosos seria o número N de químicos mentirosos mais o número N de físicos mentirosos. É 2N e 2N, como a gente já viu, é um número par, certo? Múltiplo de 2. Então, eu acabei de descobrir que o total de pessoas mentirosas é par. Mas veja bem, se todo mundo disse que o vizinho é químico, né? O que acontece quando eu olho para um físico que está aqui sentado? Bom, se o cara daqui diz que ele é um físico, digo que ele é um químico, então ele é mentiroso, né? Então, eu descubro que, vamos dizer, se eu tenho um físico aqui, à esquerda dele tem que ter sempre um mentiroso, certo? E vice-versa, quer dizer, se você olha para um cara que é mentiroso, ele disse que o cara da direita é químico, então você já sabe que ele tem que ser físico, certo? Então, os físicos vêm aos pares aqui com os mentirosos, certo? Para cada físico tem um mentiroso à sua esquerda e para cada mentiroso tem um físico à sua direita. Isso me leva a concluir, né, por causa dessa correspondência biunívoca entre o número de físicos e o conjunto dos físicos e o conjunto dos mentirosos, que o número de físicos é igual ao número de mentirosos. Portanto, esse número de físicos, que é K, tem que ser igual ao meu total de mentirosos, que é 2N. E, portanto, o K é par. Certo? E com isso a gente encerra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.